Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Classe dos Professores, é a sua lição em qualquer hora do lugar. Então vai lá, pegue sua Bíblia, pegue sua lição e vem estudar com a gente. Querido amigo, querida amiga, sejam bem-vindos ao Classe dos Professores. Olha, é uma alegria muito grande para a gente saber que começou um novo trimestre e você está aqui com a gente, tá? Você já percebeu que a nossa lição mudou a capa, né? Olha só, olha a capa que bonita agora. O grande conflito. Mas uma dica de ouro para você é que você não perca nenhum episódio desse trimestre. Então, se você não acompanhou a primeira lição do grupo da Jéssica, está gravado aqui no nosso canal. Então, vai lá, procure a primeira lição desse trimestre, já estude ela e vamos continuar firmes nessa temporada, porque tem muitas pérolas aqui que a gente precisa extrair da palavra de Deus para colocarmos em nossa vida e sabemos o que nos espera daqui até a volta de Jesus. Olha, tem muita coisa importante, você não pode ficar de fora. Viu? E eu queria também agradecer a você que tem participado sempre do Classe dos Professores, tem nos acompanhado, tem nos ajudado a transmitir essa mensagem com outras pessoas também. A gente fica muito feliz de saber que tem gente que coloca aqui nos comentários, olha, eu assisto toda semana, eu divulgo na minha igreja, eu envio para um parente, para um amigo. Muito agradecido nós estamos porque você tem feito parte dessa história. E é por isso que o Classe dos Professores tem crescido cada vez mais. E isso para honrar e glorificar o nome de Deus, porque muitas pessoas estão tendo contato com a palavra de Deus através desse canal e eu já falei e repito, você faz parte dessa história, tá? Então continue participando e eu queria mandar aqui um abraço muito especial para o Moacir Taveira, é aqui de Brasília, ele nos acompanha. Aqui vai um abraço muito especial, viu, Moacir? Obrigado por sua companhia. E a Alderina Silva, ela é de Eldorado dos Carajás, no Pará. Obrigado, viu, por sua companhia. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais e divulgando para outras pessoas. E vamos juntos crescer espiritualmente na palavra de Deus, porque esse é o objetivo desse canal, tá bom? Bom, eu queria também indicar para vocês, gente, se você ainda não conhece, vai lá, olha, pessoal de Sobradinho DF, eles estão com um canal, na verdade com um podcast, Na Lição Podcast. Então vai lá, procure esse material e desfrute também das pérolas que eles estão oferecendo, né, que eles estão ofertando para vocês. E como eu já te falei, não só o Classe Professores, mas também o Na Lição Podcast, todos nós estamos trabalhando para apressar a volta de Jesus, tá bom? E nós queremos que você participe também de tudo isso. Bom, nós iremos entrar no novo estudo, igual eu falei para vocês, mas eu vou apresentar para vocês aqui os nossos convidados, os professores que estarão fazendo parte também do nosso grupo durante todo esse trimestre. E aqui pertinho de mim está a Vanessa. Vanessa, é sempre uma alegria ter você com a gente, viu? Obrigada, Rafael. Vanessa da Igreja da Asa Norte, Brasília. Sim. Obrigado, Vanessa. E ao lado da Vanessa tem ali o Alex. Nós o chamamos Tudo assim, bem? né, Alex? Já somos próximos, já, íntimos. É assim que os amigos e a família chamam. Fique à Maravilha. vontade. Alex. Bem-vindo, Alex, mais uma vez. Obrigado por sua companhia. E ao lado do Alex tem ali o Rômel. Rômel já é de casa também, Rômel. Eu tô aqui tranquilo em casa, tudo certo. Maravilha, obrigado por sua companhia. O Rômel, ele é da Igreja Central de Brasília e o Alex, né, que eu falei, passei rapidinho aqui, Alex é aqui da Igreja do Lago Sul. E eu queria aproveitar, Rafael, Fala. para falar para quem está ouvindo a gente, se você está precisando expandir seus conhecimentos não apenas na Bíblia, mas também de conhecimentos gerais, científicos, etc. e tal, a gente gostaria de comunicar para você que nós fundamos um podcast também. Olha Você a falou do dica aí, podcast gente, olha a dica da de lição. ouro. O podcast chama Cevada com Plutônio, ele é ligado ao Movimento Cientistas Adventistas, está disponível no Spotify e no YouTube, segue a gente lá, tem temas sensacionais, fantásticos, super interessantes que com certeza vão ajudar no seu crescimento espiritual e também no seu conhecimento geral. O nome já é bem interessante, já desperta a curiosidade Bombástico. mesmo, hein? Cevada com Plutônio, gente. Vai lá e acompanhe também esse podcast, viu? Pessoal, a gente vai agora estudar a palavra de Deus, mas dá para começar a estudar sem orar? Tem como não, né? Alex, você faz essa oração para a gente. Vamos orar então. Vamos buscar a Deus em oração. Nosso amantíssimo Deus e Pai, louvado seja o teu santo e reverendo nome, Pai, glorioso és, e queremos rogar aqui, Pai, humildemente, a presença do teu Espírito nessa lição, Senhor. Que nós aqui, que estaremos abrindo a palavra, possamos fazer isso, Pai, com o Espírito correto, pedindo perdão dos nossos pecados, Pai, que teu Espírito fale conosco e nos ajude, Pai, a entender corretamente a tua palavra, aquilo que tu queres nos ensinar. Senhor, rogamos uma bênção especial também por todos os que estão nos assistindo, nos acompanhando, onde quer que se encontrem, Pai, estejam no trabalho, estejam em casa, estejam no trânsito, em qualquer lugar, que possam estar também na companhia do teu Espírito e que tu estejas suprindo as necessidades de cada um de nós. É o que nós te rogamos em nome de Cristo, humildemente. Amém, Senhor.
Amém. Maravilha, olha, eu falei para você da nova lição, né? O grande conflito, e aí você já percebeu também que o nosso cenário está bem interessante, né? Tem aqui um avião de guerra, aqui um tanque de guerra e vários livros do grande conflito, né? Tá bonito aqui o cenário, né? Mas você vai perceber que o assunto, ele é muito sério, tá? É muito sério. E nós vamos começar aqui já falando para você qual que é o título da lição da nossa semana, tá? Tem um título semanal também. A lição número 2, o título é A Questão Central, Amor ou Egoísmo? Olha só o que nós vamos entender essa semana. E o verso para memorizar está lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Eu vou ler na minha Bíblia aqui, tá? Na lição também tem, você vai perceber aí. Se você não adquiriu a lição ainda, dá tempo. Acessa lá cpb.com.br e faz o seu pedido, faz a sua assinatura. Tem dois meios maravilhosos para você adquirir a sua lição. E aqui no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim, ó, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Olha, na lição dessa semana, e como eu falei, nós vamos utilizar o livro Grande Conflito, nós vamos estar baseado no capítulo, deixa eu abrir aqui, ó, capítulo 1 e o capítulo 2, a destruição, a perseguição. Esse livro aqui, gente, você também consegue, se você não tem, se você não recebeu esse livro, porque às vezes você recebeu de presente de alguém, mas se você não recebeu, você consegue adquirir ele lá no site que eu acabei de indicar também, Casa Publicadora, né, site cpb.com.br, você pode acessar lá, adquirir esse material que vai também estar te ajudando no estudo da lição dessa semana, tá? Desse trimestre, melhor dizendo. Bom, eu li o verso para memorizar e a lição, ela inicia mostrando aqui que Jesus advertiu os discípulos sobre a destruição de Jerusalém. Na verdade, até além disso, Jesus também falou tudo o que iria acontecer durante aquele período que ele estava, até o período do seu retorno para nos buscar, até o período em que Jesus Cristo vai aparecer nas nuvens dos céus. E ele falou de muitos e muitos acontecimentos, e a gente percebe que tudo isso é evidenciado a estratégia de Satanás, que ele utiliza também para poder tentar destruir ou enganar o povo de Deus. Olha só, ele utiliza dois caminhos e a lição até fala que o que ele não consegue fazer através da perseguição, ele vai alcançar através da concessão. E olha só, Rômio, na lição ela também, quando fala sobre essa questão da destruição de Jerusalém, né, tudo que eles passaram naquele período lá, a lição também tenta colocar Jesus dentro de todo esse contexto e mostrar também como que foi a atitude de Jesus frente a tudo isso. Você poderia falar para a gente? Claro, esse ponto de partida é muito importante. Nós compreendemos esse aspecto de, muitas vezes, olhamos ao nosso redor, vemos eventos, acontecimentos que a gente não consegue entender, e a lição traz esse alerta para o prisma pelo qual nós devemos olhar as coisas ao nosso redor, né? Não devemos simplesmente olhar, por que isso aconteceu, por que Deus permitiu que isso aconteceu, onde estava Deus nesse momento. A gente percebe que há um panorama muito maior do que tudo isso, e quando nós entendemos as coisas ao nosso redor, sobre o prisma, sobre o olhar do caráter de Deus, do plano de salvação, das formas como Deus age para nos mostrar essas lições espirituais, a gente entende melhor que algumas coisas aparentemente incompreensíveis para a nossa mente nos ajudam a entender como Deus quer nos ensinar lições. E aqui, Jesus trouxe vários alertas ali do que viria a acontecer, das formas que iriam acontecer depois, né? A grande destruição de Jerusalém no ano 70 é algo extremamente chocante, mas que traz uma lição realmente do cumprimento profético, das palavras de Jesus que eram palavras reais, verdadeiras, desse alerta que traz para aquelas pessoas daquele momento e que nos alcança ainda hoje, né? Muitas vezes olhamos ao nosso redor, não compreendemos os eventos, os acontecimentos, os fatos por si mesmos, mas quando olhamos para o plano da salvação, entendemos o caráter de Deus e o que Ele quer realizar de mudança em cada um de nós, isso é o mais importante. Maravilha. Hein, Vanessa, e até com respeito a essa questão da destruição de Jerusalém, a lição de segunda-feira ela até mostra que, de maneira providencial, os cristãos conseguiram fugir dali de Jerusalém, né? Agora, quando a gente fala de perseguição e destruição, a gente também fala até de morte, né? Ou seja, situações difíceis, tristes, duras, e a lição me desperta uma curiosidade, eu queria que você explicasse aqui pra gente como que a gente consegue enxergar a proteção de Deus frente a tudo isso. Quando a gente fala de proteção, a gente imagina algo bem bonitinho, protegido, cuidado, etc., né?
Mas quando nós falamos na cosmovisão bíblica e da vida, quando nós somos protegidos de uma coisa que está no imediato, mas que nos leva a uma libertação, uma frente, ou de algo que está por vir, a gente entende melhor alguns tipos de proteção. Mas quando no contexto aqui de como que eu vou falar de destruição e proteção ao mesmo tempo, como Deus poderia permitir a destruição de Jerusalém e ao mesmo tempo estar protegendo. É uma coisa que, na verdade, é muito clara, é que essa proteção e ao mesmo tempo a destruição, nesse momento está acontecendo algo que se chama libertação, porque a graça estava libertando todo aquele povo, assim como hoje faz conosco. Então, como que eu vou conseguir enxergar ou entender o aspecto da destruição, ou o aspecto de que veio uma coisa ruim, como o povo de Israel ali, ou Jerusalém estava sendo destruída, mas se a gente pensar na Jerusalém imediata, naquele momento, se cada uma daquelas pessoas pensassem naquele momento, parecia meio incongruente, talvez, contraditório, incompreensivo, mas se entender dentro da perspectiva da cosmovisão, da libertação e do plano da redenção, toda essa destruição ou todos esses fatos estavam levando para algo muito maior. É igual quando a gente está com os nossos filhos, né? Que às vezes a gente diz um não, ou então a gente quer destruir talvez um espaço físico ou uma coisa para colocar uma outra coisa melhor, e que aquela criança não tem uma compreensão do todo, do macro, né, que está acontecendo, e por isso que a gente não entende. Enfim, na verdade, nesse conflito entre o bem e o mal, sabe aquela coisa assim que você já trouxe aqui, mas eu vou repetir, que Satanás quer nos derrubar pela violência. Mas quando ele não consegue, porque quando vai com a violência, quanto mais violento for, ou quanto mais agressivo for, Deus faz um processo maravilhoso. Ele nos fortalece de tal forma, que nós nos sentimos protegidos, apesar de estar dentro da destruição. É algo fantástico, é como se pudéssemos sentir internamente e externamente. Eu acredito que é assim que a gente tem que ver essa questão profética até, e essa questão do que aconteceu lá, é que independente da destruição, independente dos fatos que estavam acontecendo, Deus estava no controle dos fatos, e a fé e a certeza de que Deus estava sobre todas as coisas fazia com que eles ainda assim tivessem a certeza da proteção divina e da graça libertadora. E é o que diz aquele salmo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Não temerei mal algum. Exatamente, Deus sempre vai estar conosco, né? Alex, qual foi o resultado da fidelidade dos cristãos frente a essa perseguição toda? Eu vou devolver essa pergunta para você que está assistindo a gente. O que aconteceu quando você decidiu estudar a Bíblia, quando você decidiu se aproximar de Cristo? Responde aí. Eu tenho certeza que muitos agora nesse momento estão respondendo que as coisas pioraram na sua vida. Começou a aparecer provação, começou a aparecer dificuldade. Meu querido, isso aqui eu quero que você preste atenção, querida, também que está escutando a gente. Quando você decide por Cristo, é sempre assim, Satanás começa a te perseguir. O livro de Atos fala como é que era a igreja primitiva. A igreja primitiva ela era poderosa na oração, poderosa no Espírito Santo, a ponto de as pessoas abrirem mão das suas próprias propriedades e viverem em comum. Né? Por quê? Porque queriam avançar o evangelho de todas as formas possíveis. E isso começou a dar resultados. A Bíblia diz que teve uma ocasião que se batizaram quase 5.000 pessoas. Isso é muita coisa, é muita coisa. E muito logo isso despertou a ira dos opositores romanos, né, da nação de Roma, que dominava toda aquela região. E os romanos então começaram a perseguir a igreja. Agora a gente sabe biblicamente, né, que, e nas palavras de Ellen White, que a gente está estudando bastante aqui nesse trimestre, que era Satanás que estava por trás. E tem um texto de Ellen White que ela diz assim, que quando Satanás não consegue seduzir, ele persegue. E a igreja foi perseguida. Eu trouxe aqui para você ver esse livro aqui, ó, sensacional, o Livro dos Mártires. Ele foi escrito por uma pessoa que, John Fox, não é adventista, até porque a igreja adventista não existia nessa época aqui. Esse homem ele viveu entre 1560 e 1607, se eu não estou enganado. E ele conta nesse livro aqui a história dos mártires da igreja cristã. E é sensacional, porque aqui a gente vê assim de maneira tocante, sabe, extremamente estarrecedora o que os cristãos verdadeiros passaram ao longo dos séculos, né,
na perseguição romana, na perseguição depois da Idade Média. Então o fato é o seguinte, a lição dessa semana, ela tem uma imagenzinha, então se você tem a lição aí, acompanha qual que é essa imagem. Essa lição, ela é fantástica porque representa exatamente esse momento. O sangue dos mártires servia como semente. Satanás tentou destruir a igreja pelo medo, pela intimidação, e isso não estava funcionando. Cada vez cristãos surgiam onde morriam aqueles ali que tinham derramado sangue. Romanos, soldados romanos, esse livro aqui conta a história de soldados romanos que, vendo aquelas pessoas que eles estavam executando, alguns deles disseram, não, eu quero ser cristão também. Naquele momento o soldado romano era morto, junto com aquele homem que ele estava matando, né? Que os outros soldados ali se voltavam contra ele. Por quê? Porque o martírio desses santos, né? Podemos chamar de santos, servia como semente para fazer o evangelho crescer e se espalhar. Maravilha. Esse livro, como que a pessoa faz para poder encontrar? Onde é que dá para comprar esse Olha, livro você aí? compra nessas livrarias virtuais, né? Você procura aí na Amazon e outros lugares. Então dá uma olhadinha, viu, gente? Vale a pena para você conseguir aumentar o seu conhecimento dentro dessa área, viu? Bem interessante, o Livro dos Mártires. Ô, Rômeu, a lição de quarta-feira, ela começa com uma frase muito forte, diz assim, ó, não apenas porque pregavam o evangelho, mas porque viviam o evangelho. Como que a gente pode aprender aqui? O que dá para a gente aprender com tudo isso? Essa frase é espetacular, né? Porque ela demonstra o poder do Evangelho, não apenas como um conceito a ser pregado, mas como uma ação a ser vivida. E isso traz para a gente um toque assim, quase que um soco no estômago, né? Tipo, acorda. Porque assim, o cristianismo ele é essencialmente prático, né? A gente não pode viver um cristianismo apenas de teoria, apenas de ideias. As ideias são fantásticas, as teorias são maravilhosas, mas sem a prática, ele simplesmente não existe. E o segredo desse crescimento da igreja primitiva era justamente isso, colocar esse amor na prática, né? Eu ouvi uma mensagem, fui tocado por ela alcançou meu coração, mas agora eu preciso passar isso para frente, eu preciso colocar isso em prática, eu preciso fazer a diferença na vida das outras pessoas, e é justamente isso que acontece. Esse amor na prática faz com que o cristianismo cresça de forma exponencial nesse início da igreja primitiva, e é justamente o segredo desse sucesso. E uma lição que nos alcança hoje de uma forma muito forte, né? O quão prático tem sido o nosso cristianismo. É algo para pensarmos bastante e refletirmos, então, nas nossas classes. Maravilha, porque o nosso exemplo arrasta, né? Arrasta, Como outro já disse aí há um tempo atrás. O nosso exemplo arrasta. Então, não adianta. Eu coloco muito a questão com as nossas crianças, né? Por mais que a gente tente orientar, ensinar, falar do que é correto, é muito comum nós percebermos na criança as nossas atitudes. Não é? Você já percebeu isso? Já percebi isso lá com os meus filhos lá em casa. A gente pode ensinar, pode falar, encher ele de teoria, mas se nós vivermos outra coisa, é isso que eles vão aprender, né, Vanessa? Vanessa, continuando aqui contigo, já que eu citei o seu nome, a gente pode afirmar então, o Rômeu até já iniciou falando, usou a palavrinha amor ali, né? A gente pode falar então que o amor, essa palavrinha é a essência do cristianismo. A lição de quinta-feira, ela até coloca isso como um legado, é isso mesmo? Então, diante de todo esse contexto do conflito mesmo, do grande conflito, de Gênesis a Apocalipse, o que está acontecendo mesmo é tentando ver, é amor ou não é amor o que Deus tem por nós? Quem é Deus? É amor ou não é amor? Quando Deus nos criou, é lógico, e antes mesmo de Deus ter nos criado, Lúcifer já tinha levantado a questão de dizer que Deus não era amor, que ele era arbitrário, ou que ele era qualquer coisa nesse sentido. E quando a gente traz para a vida real, para a vida prática, o quanto Deus é amor, parece meio louco, sabe por quê? Porque nossa sociedade hoje está pensando em amor sobre aquela coisa do sentimentalismo, do romance, do amor meio, desculpa a expressão que eu vou usar. O eros, né? O amor eros, ou talvez até aquele amor muito superficial, algo que não é algo, o amor divino, porque o amor divino ele é muito, muito, muito diferente do amor que o humano pode perceber. Tanto é que quando a gente começa a entender o amor de Deus por nós, a gente já entrou na batalha do grande conflito. Porque o grande conflito primeiro acontece aonde? Nas nossas mentes. Primeiro ponto. Mas Deus me ama, Deus não me ama. Mas se eu sofro, então Deus não me ama. Mas se eu tenho que obedecer, a obediência tem a ver com amor.
Gente, tudo isso são os questionamentos de um pecador, os questionamentos que aconteceram com Lúcifer. Aí estamos nós aqui, à luz do grande amor de Deus, e o grande conflito vem provando para a gente que Deus é amor. E quando João, na Bíblia, que a gente fala que é o discípulo do amor, entende, compreende a dimensão do que é realmente esse amor, de que é resgatar, é viver, é entender que o outro tem a escolha e que essa criatura pode se tornar filho porque me aceita, é muito forte isso. E aí vem aqui, só para a gente fechar, que quando eu entendo esse amor de Deus, que dar a vida por nós e que no grande conflito vence o grande conflito, porque ele já é vencedor nisso e já prova para o universo inteiro e para nós e para todos que ele venceu. E a grande questão no planeta Terra é o amor de Deus, é algo que está em jogo. Quando ele começa a fazer isso, as pessoas também entendem isso, a ponto de viver esse amor na prática. Como aconteceu lá nos anos de 160 depois de Cristo, que houve duas grandes pandemias, que foi a pandemia de Antonina e a pandemia da peste de Cipriano, que morreram muitas pessoas, e os cristãos que foram convertidos naquela época, por incrível que pareça, eles entregaram tudo para cuidar dessas pessoas. Não importa se era gentil, se era de outra, se acreditava, se não acreditava, se era alguém ruim, se era alguém bom, não importa. Ele ia lá para essa pandemia, onde estavam morrendo milhões de pessoas. Os cristãos decidiram ser o quê? Os que iam entregar a própria vida, porque eles iriam ser contaminados, certo? E aí eu deixo uma pergunta. Eles foram homenageados depois, milhões desses cristãos foram... também morreram juntos, mas eles converteram muitas pessoas também porque entenderam o que era o verdadeiro amor. Mas eu tenho que deixar uma pergunta para cada um de nós aqui. Esse amor que é um legado, assim como eles na peste ali, na pandemia, que eles eram contaminados pela doença e morriam, eles também fizeram uma coisa, eles contagiaram. O que é contagiar? É entregar esse amor que eles sentiram para o outro e o outro também levar esse legado. Então, a gente tem que dizer assim, o amor de Deus nos contagia, de tal forma que nos transforma e nos constrange, não é isso? E foi isso que aconteceu. Por mais que a doença, lá na pandemia deles, né, naquela época, que terminou ali nos anos 260 depois de Cristo, por mais que eles morreram ali doentes e tal, mas a história diz que eles morriam sorrindo, felizes, alegres e retumbantes, apesar de estarem com a mesma peste daqueles que eles foram salvar, ou seja, eles foram contaminados, mas já estavam contagiados pelo amor de Deus. Isso é legado. E isso é que precisa estar em nós. Nós deveríamos contagiar e menos de contaminar. Acho legal isso daí. Então, eles arriscaram se contagiar para... Eles arriscaram se contaminar para contagiar. Para contagiar. Arriscaram se contaminar para contagiar. Bacana isso. Legal. Alex, então, voltando lá no título da lição, a questão central, amor ou egoísmo? É uma pergunta. Então, nós não vamos deixar o pessoal de casa sem essa resposta, não. Eu queria que você respondesse e já fizesse um fechamento para a gente. Maravilha. E antes, já está acabando a lição? Está acabando. Só que o detalhe é o seguinte, essa lição, o que nós fazemos aqui é só um pontapé para que você estude na sua casa, dia após dia, reúna a sua família, tá? Faça o seu culto, o seu devocional todos os dias. Vai lá, Alex, responde para a gente. Eu não sei se existe uma resposta, né, que a gente possa dar, mas eu quero fazer essa pergunta. Eu quero que você que está acompanhando aí, se você tiver condições, escreve aí no YouTube qual é, na sua opinião, o antônimo, ou seja, o oposto de amor. Escreve aí pra gente. Escreveu aí já? 5 segundos para você escrever. Acabou o tempo, hein? Depois eu quero ver lá as respostas de vocês lá no YouTube. A maior parte de nós escreve que o oposto de amor é o ódio, né? Mas, biblicamente, o oposto de amor é o egoísmo. Por quê? Porque o amor é um princípio, é o princípio pelo qual Deus governa o universo. O princípio da lei de Deus é ama ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é amor. O amor é mais do que um sentimento, né? Pegando o gancho da Vanessa. O sentimento envolve amor? Envolve. Né? Eu lembro quando era criança, às vezes eu fazia alguma coisa errada, minha mãe saía com o chinelo atrás de mim, né? Aí eu pergunto assim, qual que era o sentimento dela ali, né? Ah, filhinho, bonitinho, coisinha fofa da mamãe. Não, o sentimento estava avesso ali. Agora eu pergunto, será que ela me amava menos nesse momento? Né? Então, isso é importante para a gente entender a diferença entre o amor sentimento e o amor princípio. O princípio é bíblico, é o princípio da lei de Deus. E a proposta do governo de Satanás,
A proposta do governo que causou o grande conflito, porque são dois governantes, né, ou duas propostas de governo em conflito, é o oposto disso. Ao invés de você servir a Deus sobre todas as coisas, presta atenção nisso, ao invés de você servir a Deus sobre todas as coisas e servir ao próximo como a si mesmo, qual que é a proposta de governo de Satanás? Sirva você em primeiro lugar. E depois, se sobrar alguma coisa para os outros, ou até nada, né? E os outros me servindo. E o restante tudo, eu desafio você a me dizer um pecado, um único pecado, que não seja derivado do egoísmo. Então, o conceito bíblico, né, de amor é o princípio de Deus, é o caráter de Deus, é quem o próprio Deus é e a maneira como Ele governa o universo, como Ele enxerga o universo, como Ele se relaciona com as suas criaturas. Quando os seres humanos, instigados por Satanás, adotaram o princípio do egoísmo, então o resultado é tudo isso que a gente está vendo. É guerra, é miséria, é fome, é desigualdade social, é toda essa esteira de conflitos aí que vem em torno disso, né? Então que Deus possa ter misericórdia de nós. E hoje eu quero fazer um apelo para você que está nos acompanhando. Não adianta nada eu saber tudo de grande conflito. Eu saber tudo aqui do Apocalipse, de Daniel, de todas as etapas aí que estão envolvidas na história, né? Mas eu tenho que decidir hoje quem é que vence esse grande conflito na sua vida, na minha vida. Quem é? Eu não posso responder por você, eu posso responder por mim. Eu só posso dizer, Senhor, me ajuda porque eu quero que Tu venças esse grande conflito. Eu convido você para que seja essa a sua decisão hoje também. Deixa Cristo vencer. Cada vez que você escolhe ser egoísta, pode você não ter consciência disso, mas é Satanás que está vencendo, porque o governo dele está sendo implantado no seu coração. Então, recusa isso, em nome de Jesus, abraça o poder de Cristo e deixa Ele vencer na sua vida. Amém, maravilha. Então é isso, gente. Você percebeu? A gente começou falando sobre perseguição, destruição e terminamos falando de amor, né? Olha que maravilha. A lição dessa semana e a lição de todo o trimestre, você vai perceber, tem ensinamentos maravilhosos que você não pode ficar de fora, tá? Vamos fazer uma oração então? Querido Papai do Céu, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós, esse amor que nos alcançou onde nós estávamos e nos colocou agora sob uma nova perspectiva de vida. Agora nós temos esperança de um futuro melhor, nós temos esse amor que alegra o nosso coração e coloca em nós o desejo também de servir aos outros. Que o Senhor nos abençoe todos os dias nesse propósito, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado por sua companhia mais uma vez. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais Adventistas Lago Sul e até a próxima semana.